O homem carece de resgatar para poder enfrentá-lo um dia. Meu filho, para isso, nós que conhecemos o valor do trabalho, numa dimensão diferente da tua, dada a nossa condição de desencarnados, pedimos-te sempre, quase que insistentemente, que não deixes nunca de semear as verdades do Mestre. As verdades que são uma verdade só, grande, imutável, divina. Mas que, por infinita misericórdia do Pai, se fragmentou para que, em lições maravilhosas, se tornasse acessível a todos os homens. Compreendes, meu filho? Pedacinhos dados de algo que é infinitamente grande para que se manifeste a caridade divina, nessa dádiva toda amor, toda oportunidade, todo chamamento aos nossos irmãos. Leva sempre também, meu filho, pequenina e a tua maneira. Mas leva na pureza da tua alma, tal como a compreendeste e aceitaste. Amanhã ela será maior em ti, terá uns horizontes mais largos, será mais assimilável para ti próprio, e igualmente para aqueles que se aproximarem de ti. Esta é a lição perene do Mestre Jesus. Este amado será quem nós desejamos seguir, em todos os segundos da nossa vida. Página 89. E depois, meu filho, a verdade do Mestre não se impõe. Como é divina, é sábia. Porque é sábia, ela acomoda-se, como qualquer coisa que se torna maleável, à vontade do homem. E um a assimila assim, no estado de pureza, no estado de renúncia a tudo quanto é prejudicial à alma, outro aceita como alguma coisa que promete para um futuro e vai vivendo nela. Outros olham-na por outro lado e esperam que a manifestação, essa manifestação chamada científica, a comprove. Mas ela está sempre igual, aguardando a boa vontade de todos e, qual perfume, dando-se a todos que a queiram aspirar. E o Mestre, próximo sempre de nós, amorosamente chegado a nós, mas intangível, sem podê-lo quase tocar, neste paradoxismo que só as almas podem sentir, de uma verdade que tem que nascer em nós pela compreensão, pela reforma, pela transformação da nossa alma. Por isso está longe, intangível, quando não compreendemos. Por isso está perto, meu filho, quando as suas palavras ressoam a nossa alma e, docemente nos embalam, em promessas que são verdades, verdades que aguardam a nossa transformação para se poderem realizar. Esta é a lição do Mestre. A lição perene do Mestre Jesus, o amor máximo da nossa vida. Meu filho, sempre que possível, leva aos homens, nossos irmãos, essa mensagem de amor que o Mestre nos dá a todo instante. Mas leva em actos de humildade. Página 90. E bem-aventurados são aqueles que trabalham em prol da causa do Mestre Jesus, seus humildes cooperadores, distanciados pela nossa condição de espíritos evoluídos, mas com uma alma que adeja, continuamente, ardentemente, para poder atingi-lo. Só assim, num esforço contínuo, podemos alcançar o que tanto desejamos, o conhecimento. Sem ele não podemos andar. Sem ele nada somos, porque é ele que nos vai trazer a luz, a confirmação da nossa esperança. Ele que nos traz a alegria de viver, a razão do nosso sofrimento, a forma da justiça divina, a realização de todos os nossos sonhos. Bendito seja o conhecimento que vem cheio de bondade e de amor. E bem-aventurados são os homens que o disseminam entre os seus irmãos. O esforço, embora grande, quase inaudito, será coroado quando o homem atingir o zênite da sua evolução. Aí, nesse sítio, já não há mais problemas, já não há mais dor, já não há mais sofrimento. O homem funde-se com Deus. Ele próprio divinizado é qualquer coisa de grande, daquela grandeza para que o Pai o criou, para poder enfim, gozar a plenitude do Espírito. Ó, meu filho, quando te pedimos o fruto de ti mesmo, é para que tu possas alcançar através do trabalho edificante, através do esforço que não retrocede, através da alma que deseja brilhar-se. Esse é o caminho magnífico que o Mestre Jesus nos aponta,
desde a manjedoura até o Calvário. Página 91. Meu filho, depois de te havermos falado sobre a necessidade da conquista do conhecimento para que o homem saiba verdadeiramente o caminho que tem de seguir, nós propusemos, como absolutamente necessário, que ao mesmo tempo que o homem conquistasse esse conhecimento fosse transformando-se intimamente, tornando-se mais amorável e pacífico, numa palavra, para todos aqueles que o rodeiam seja mais humilde e melhor. O conhecimento é verdadeiramente necessário. Mas conhecimento sem as virtudes da alma, nem sempre é aquele fruto saboroso que todos esperam. As virtudes como fruto desse esforço, são, de verdade, aquelas que mais força dão. São aquelas que tornam o homem mais forte. São aquelas que indicam, com maior certeza, o caminho a seguir. Conhecemos que as duas forças aliadas muito podem fazer. E, por isso instamos sempre para que o espírito se cultive nas duas partes. A razão quando se dilata pelo conhecimento torna o homem sábio, mas o espírito, quando marca o seu âmbito pelas virtudes torna-o santo. Talvez digas que é difícil, no plano físico, aliar esses tão valiosos elementos, conhecimento e virtude, esses tão valiosos irmãos, chamemos-lhe assim. Mas, se olhares para aqueles que foram luminares da virtude poderás ver que, no íntimo, eles tinham conhecimento. Tem a alma mais forte, mais satisfeita e quando sabe o que quer. Tem a alma mais forte e mais satisfeita ainda, quando sabe o que quer, e o que quer é bom. Meu filho, caminhemos para a renovação do mundo. E no mundo novo que se avizinha o homem terá que saber e ser virtuoso. Por isso agora demanda. Por isso agora luta. Por isso agora a incompreensão. O conhecimento impõe-se pela austeridade. Mas as virtudes não. Essas são mansas e dão-se naturalmente, e repete-se a sua dádiva a todos os momentos para que os homens as aceitem e compreendam de livre vontade. Por isso não é demais quanto te pedimos que cultives, em primeiro lugar, a humildade, porque essa é a portadora das demais. Sem ela, meu filho, nada daquilo que desejas ser o será. Página 92. Os horizontes que se alargam à frente do homem que anseia saber são cada vez mais vastos. E nessa procura que tanto pode ser no campo social ou moral, o homem se dilata para desejar conhecer. Mas em todos esses campos há uma barreira que se impõe como a um fim que se atinge. Mas o homem sensato e justo esse procura, integrando-se dentro do campo evolutivo do espírito, e não só no conhecimento restritamente adstrito à matéria. E então tudo se dilata. O que era pequeno tornou-se grande e o que era grande tornou-se imensurável. E aí couberam tudo e todos e já não falta razão que não explique o porquê das coisas. Há necessidade absoluta, meu filho, de todos os homens fugirem àquelas quatro paredes do que nós tanto e tanto tememos. Tudo absolutamente restrito ao corpo físico. Há que olhar mais longe, procurar nessa sabedoria divina a razão de tudo. Se a natureza é um livro aberto no qual todos nós podemos ler, basta que o homem se debruce um instante só, sobre ele, para poder ver como ele tem muito que aprender. Devassa-se o campo físico como aquilo que antigamente era absolutamente oculto, mas nada deu satisfação ao homem. Procure-lhe aprofundar-se a si, nessa força misteriosa que é o espírito, e chegar à plausível razão dessa insatisfação contínua, dessa necessidade de aprender. Página 93. Sim, porque os olhos do espírito veem mais longe. Eles sabem procurar e perscrutar aquilo que está para além de todos os sentidos físicos. Meu filho, se tu te interrogares a ti próprio, no silêncio da tua alma, no intuito de saberes, encontras a resposta à tua ansiedade. Tens a palavra eternidade em tua frente. Ela te fala da tua origem. Ela te promete um fim que só pelo Espírito podes compreender. Nada se perde e tudo na sábia natureza é transformável. Aquilo que nos parecia inútil, amanhã será de grande utilidade.
E nela poderemos aprender uma lição maravilhosa dentro do campo da evolução. Repara, filho, que hoje és o somatório daquilo que foste desde os teus primeiros dias e que tu próprio podes fazer um retrocesso de memória analisando-te desde que neste plano tomaste consciência. Ver-te-ás em crescimento espiritual, e ver-te-ás de conquista em conquista, e saberás que possuís hoje mais do que aquilo que tinhas ontem. E o dia de hoje é uma promessa que se abre para o futuro. Não temas enfrentar esse futuro, porque nas horas que se avizinham há necessidade absoluta de estares senhor de ti. Serás um companheiro que conquistou, finalmente, a maior riqueza do mundo. Assim acharás razão da minha vinda. Acharás razão em todas as palavras que ouves, e saberás que o fim do homem é aperfeiçoar-se pelo conhecimento e pela lei do amor. O homem originário do amor nascido e filho de um curso divino e mantido pelo amor divino deve compreender essa lei, a primeira que une toda a criação. Página 94. Já que te falamos em criação, vê se compreendes, meu filho, a maravilhosa dádiva que há de reino para reino. Observa a água, o sol, o vento, a terra, todos eles entrelaçados, criando, dando forças. Reinos permutando entre si a cedência de um reino para o outro. A mutação amorável de um reino ao outro. Depois o homem, como cúpula de tudo isso, sair de todos esses reinos. Um homem como prêmio de um esforço contínuo, constituído de sabedoria e bondade, para poder depois volver os olhos, num agradecimento sincero, àqueles planos por onde passou. Oh! Sim! É gratidão de todo ser que tem consciência do caminho andado. Voltai atrás a olhar onde continua a palpitar a força divina. E mais, é maior, é melhor, para que o homem se funda no amor divino, e agradeça ao Pai o caminho andado. Meu filho, com piedade avalia e aperfeiçoa-te para fazeres parte integrante dessa força que mantém toda a criação, porque também tu foste chamado a cooperar. Embora agora não entendas essa cooperação. E também tu foste chamado à colaboração, embora agora o faças inconscientemente. Mas prepara-te pela força das circunstâncias, a procurá-lo. Página 95. Muitos homens, meu filho, procuram o que é a força divina. E porque ela não pode ser nem medida nem palpada, nem vista pelos olhos materiais, eles fecham-se a toda a compreensão e negam a existência do amor divino. Mas aquele que conquista, pelo Espírito, o conhecimento das virtudes, esse encontra a manifestação divina em toda parte. A alma sente-se, ela própria, essa força maravilhosa que sabemos nos sustenta. Se os homens quisessem, o mundo já seria melhor. Porém perderam-se pelos caminhos ínvios do conhecimento sem o aperfeiçoamento espiritual. Eles próprios ficaram truncados e agora lutam para poderem sair desse ambiente criado pelo dogmatismo da ciência, pelo formalismo dos sistemas, pelas regras por eles criadas. Porém tudo será derrogado. As barreiras que o circundam, são o conhecimento conquistado, para que esse conhecimento se alargue. E uma vez que eivado de bondade em que toda a criação está, como prova irrefutável, na presença divina, o homem alargará o seu âmbito e então sim, tudo para ele será realmente uma conquista. Até lá, há muito ainda que superar. Por isso aqueles que já procuram fundir-se no amor divino, para mais e melhor saberem, para melhor conseguirem aprender, para se emanciparem dos demais homens, esses serão os arautos na terra que hão de alertar aqueles que ainda dormem nos esconsos do conhecimento materialista. Compreende, meu filho, as páginas que hoje te deixo, e procura interpretá-las para poderes compreendê-las verdadeiramente. Página 96. Meu filho, quando atingimos a página que marcava o meio deste nosso pequenino livro, nós te prometemos pedir o fruto da tua transformação. E já falamos sobre o susto que te causou esse nosso pedido. Porque a transformação é por vezes tão lenta, tão íntima que nós não a sentimos nem a conhecemos.
Depois falamos-te de que o fruto são as virtudes que ao longo dos teus dias foste conquistando, como prova iniludível da tua transformação. Mas possuir as virtudes só, sem aplicá-las, não dá mérito bastante, pois que é por ele que nós temos que trabalhar, por mérito próprio. Por ele conquistaremos o que está à nossa frente, aquilo que é necessário venhamos a conhecer, venhamos a possuir. E as virtudes sem aplicação são como o fruto maduro que não é colhido, que naturalmente cai da árvore para o chão e ali é devorado ou apodrece sem servir de proveito àqueles que dele necessitam. E quantas vezes o agricultor negligente deixa assim apodrecer o fruto da sua árvore? E quantas vezes, essa conquista já reconhecida, já madura dentro do homem, ali fica estagnada sem aplicação, sem atividade necessária para a renovação que bem compreendes, pois quando há atividade há renovação. Neste contínuo dar e receber, tudo se vai transformando para melhor em redor, e em teu redor todos podem ser beneficiados. Diz-nos o Senhor que é pelo fruto que se conhece a árvore e, certamente, ao emitir esta frase o Senhor se referia a que todo homem de virtudes se conhece pela sua ação, porque a ação será condizente com a virtude. E todos saberão que é paciente se exercitar com os demais a paciência. Sabemos que o homem será bom se amar todos quantos o rodeiam. Especialmente esses são aqueles que, em contacto direto, podem sentir de perto essa transformação. Isto faz parte, meu filho, do fruto que te pedimos, e que sabemos que tu já podes dar. É permitido sim, ainda que não por longo tempo, estacionarmos espiritualmente. Mas depois desse estacionamento somos impelidos a seguir em frente por essa justa necessidade que há de nos transformarmos. Repara, a água dos rios, a da fonte que brota entre as rochas nunca para. Ela é renovada. Ela continua a correr sempre, a correr sempre. Assim tu deves ser. Aplicar sempre essas virtudes que já brilham em ti como uma acumulação de conhecimento. E depois serás como a água do rio que beneficia todos e tudo por onde passa. Seiva amorosa e boa, ela fortifica os campos e fortalece tudo na sua força, no seu dinamismo, na sua atividade. Observa, pois e segue também, imitando-a. Página 97. Sim. Porque de nada te vale acumular e ter. Se já reconhecemos o perigo que há, na acumulação e na estagnação, bem podes reconhecer que não colherás benefícios nem darás benefícios. E se o homem segue um caminho delineado antecipadamente cuja visão lhe é permitida por esta lei divina, que ele ama e reconhece, então, meu filho, digo-te que nunca há tempo para perder. Essa marcha ascensional, este caminho glorioso, este amor divino de que nós nos devemos encher, nunca pode parar. E por mais que nós queiramos afastar-nos desse caminho, quando em visão antecipada observamos e como uma promessa se mostra à nossa frente, prometido e certo, sábio, equilibrado e valoroso, meu filho, não devemos parar. Aproxima-se mais do que nunca a hora de reconheceres quanta necessidade há na difusão não só das ideias mas também do fruto que essas ideias nos dão. E o fruto é maturação interna. E a maturação é obra, e a obra são ações entre os nossos irmãos. Por isso, aquele que aceita este caminho, o caminho que anteriormente foi percorrido pela parte interna, esse depois rompe todos os diques, todos os obstáculos. Tudo quanto existe em si, transformando-se, sai para fora de si e enfrenta a todos os demais homens. Se não há compreensão geral, não te prendas a isso nunca, porque a obra feita é indiscutível e indesmentível, essa fica perpetuamente. E esse é o valor maior que o homem tem. Ela fala desse fruto que nós te pedimos e diz-nos de quanto o homem foi capaz. E faz-nos uma transformação profunda. Íntima transformação, essa do homem superior, esse homem que nós procuramos em ti que queremos fazer de ti. Porque há tempo já, de te mostrares superior. É tempo já de subires mais. É tempo já de te libertares.
Página 98. E já que te falamos em libertar, meu filho, libertar o espírito, o homem interno, esse milenário viajante, que não para nunca, dizemos-te também que ele só se pode libertar das terríveis peias que se chamam preconceitos, limites humanos, pelo conhecimento, pelas concepções íntimas, pela certeza da sua ação. E repara, meu filho, a lucidez só chega depois que o conhecimento amadureceu. Porque o homem imaturo é inconstante e volúvel, como são ainda as ideias que ele traz. Tu sabes bem que é assim, meu filho, porque podes analisar. São coisas que estão à tua mão, que tu podes observar. Mas o outro, aquele que pôs já o pé no caminho da superioridade espiritual, esse é aquele que, aparentemente, retrocedeu nos conceitos humanos. É aquele que se despede de tudo quanto é vaidade, que tem apenas o restrito, o mínimo para si. É esse cujos olhos não se prendem ao chão que pisam junto do seu corpo físico, mas que vão longe como que perscrutando terrenos novos, longínquos horizontes. Esse está no corpo físico, porém já tem pouco de homem físico. Limitado ainda à carne supera já grandemente e vive com ela mas não para ela. Nós procuramos em ti, meu filho, esse homem superior, cuja semente há muito germinou, e agora se prepara para dar o fruto, esse fruto divino do amor, deste amor santo e sublime que só aqueles que se integraram neste conhecimento do valor do Espírito podem conhecer. Página 99. E que bom é, meu filho, a caminhada terrena nessa escola santificante que o Pai nos põe à disposição, quando bem aproveitamos os dias nela vividos. E que boa é essa caminhada quando o homem procura aproveitar bem todos os momentos. E melhor ainda, quando o homem traz em si já esta certeza gloriosa de que, sendo eterno, trabalha para o eterno semeando em seu redor só paz e amor. Amor tem sido o tema constante destas nossas singelas páginas, porque é ele a base edificante de tudo e de toda a obra divina. Por amor nós sabemos que Deus cria. Por amor Deus continua criando. Por amor Deus transforma. Por amor o sábio Jesus nos trouxe a lição maravilhosa da salvação. E por amor todos aqueles, ainda os últimos do último degrau, trabalham sempre por amor. É uma causa que somos nós próprios, meu filho, uma causa porque somos todos englobados nessa fonte maravilhosa que se chama Deus. Por isso nós louvamos o homem que se esforça por aprender. E quando observamos o desejo de transformação, nós auxiliamos para que esse homem fique sólido. E quando ressurgir de novo, ele seja o de facto. Página 100. E que bom é, meu filho, percorrermos esta estrada da evolução quando sabemos que uma mão amiga nos auxilia. Nós temos a certeza e a nossa alma rejubila sempre, porque o Mestre apontou-nos o caminho e nos aponta sempre, continuamente, e caminhamos alegremente para ele. Agora, depois de o entendermos, depois de sabermos finalmente o que ele quer, sigamos como aves libertas. Mas por enquanto tu sentes ainda o peso da carne cuja vestimenta te é oportuna para a elevação do espírito. Honra sempre. Dignifica sempre e dá-lhe sempre aquilo de que ele necessita sem que, todavia, ela te subjugue. O espírito, esse viajor de que há pouco falamos, eterno e transformável, de cujo casulo sairá um dia glorioso e belo, essa centelha divina que caminha sem cessar. E nesse que tu arquivas tudo. É aí que há os frutos do teu aprendizado. É por ele que tu te transformaste. É dele que tu dás e é nele que tu edificas. Meu filho, sabemos que um dia, longe de hoje, nós seremos uno com o Pai, tal como Jesus, o Mestre divino que seguimos. Mas até lá nessa sede grande de aperfeiçoamento, não descures um só instante esse problema, aperfeiçoar. Eu sei que dentro da vida de relação, no campo humano, encontra o homem difíceis problemas para resolver, alguns dos quase insuperáveis para ele. Mas assim mesmo nunca rebaixes, inferiorizando, a tua alma.
Nunca te subjugues a conhecimentos e nunca cales a verdade que já trazes em ti. Isso também é fruto. Muitas vezes a dor que se manifesta em pungentes lágrimas ou num recolhimento de impressionante silêncio, também é fruto. Observa o seu resultado e vê. Se ele for portador de paz, de tranquilidade, de exemplo para alguém, repara que aí há fruto sazonado, há fruto elevado. Meu filho, vamos caminhando em procura da libertação do espírito e, em cada uma das páginas que te damos, nada mais são que pequeninos apontamentos de uma experiência já vivida. Página 101. Meu filho, bem-aventurados são os homens em cujo coração já despertou o sentimento do amor. E bem-aventurados porque eles procurarão, nessa sementeira divina, amar todos, ajudando a cada um consoante a sua necessidade. No dizer do apóstolo Paulo, nada existe que, por muito bom que pareça, o seja verdadeiramente se não tiver como base o amor. Assim, aquele acto tão generoso de dar, que vulgarmente chamamos a caridade, não o será se ele não for filho desse benigno sentimento que é o amor. Falamos-te nas nossas antecedentes páginas que o fruto que te pedimos seria como resultante de um trabalho interior e por ti próprio feito. E porque a nossa esperança se firma justamente nesse cimento de que desde a nossa primeira palavra te vimos falando o amor, já nossa alma se ergue sinceramente agradecida ao Pai, ao boníssimo Pai que nos criou, porque esse sentimento vai despertando em ti essa partícula divina, essa vibração superior, esse querer contínuo a tudo quanto te rodeia. Uma vez nascido, uma vez cultivado, uma vez arraigado em ti, nunca mais o poderás arrancar. Ele fará parte integrante da tua vida e tu sem ele serias um ser desmembrado, como se te faltasse algo daquilo que te é imprescindível para o teu movimento, para a tua ação. Sim, compreende bem, maior que tudo é o amor, porque nada sem ele pode viver. Nada. Porque tu próprio és filho do amor e por isso mesmo ele se impõe como uma necessidade de cultivo. Amor divinizado, é este o tema das nossas páginas. Amor superior, amor que foge de tudo quanto é banal, de tudo quanto é prejudicial à evolução do ser. O amor, esse amor superior de que te falamos é aquele que já vibrou em ti que agora promete conduzir-te pela vida fora ao encontro de um estuário de paz, onde a vida para ti será melhor, a mais perfeita, mais vida-sentimento do que anteriormente vivias. É o fruto máximo que todos nós podemos dar. É aquele fruto que te venho pedindo e, com insistência, nas últimas páginas, te tenho lembrado. Receio, meu filho, que nessa caminhada longa dos dias terrenos ele seja ofuscado por diversos acidentes emocionais que sucedem a todos os homens e com os quais tens que aprender a lutar. A lutar impondo-lhe o amor como aquela força que tudo quebra, que tudo redime, que tudo eleva. Página 102. Porque o homem, meu filho, todos os homens, encontram-se no plano físico, nesse aprendizado bendito que é redimir o passado. O teu passado é também o corolário mas não deste amor que te venho falando, mas de efeitos variados onde tanto impera o bem como o mal, onde tanto o homem dá um passo em frente, como cai no atoleiro, como é ferido ou como fere. E impõe-se a vida, com essa necessidade de remissão, para que o homem se desprenda a pouco e pouco, e possa caminhar, senhor de si, serenamente, na estrada da evolução. Por isso, aqueles que já se encontram na espiritualidade e que já vislumbram um pouco mais sobre aquilo que é necessário aprender, incansáveis vêm, hoje e amanhã, para ver o fruto dessa experiência quantas vezes transformada pela dor bendita que tudo burila, que tudo aperfeiçoa, que tudo faz marchar em frente. Por isso, tu meu filho, nunca desprezes a oportunidade de aprender na atitude de quem remedeia, sem purificar. Não vale a pena, será a lição que terás que dar de novo tantas vezes até saberes bem, até dela tirares a ilação necessária que é a perfeição. Por isso não nos cansamos nunca de te chamar a atenção sobre esse ponto.
E, quem sabe, quantas vezes acharás inútil a nossa palavra? Quantas vezes ela poderá ser para ti sem interesse algum? Nós firmamo-nos na experiência já vivida e chamamos-te para que tu aproveites o tempo, sempre aproveitado o mais e melhor possível. Corolário de amor diz-nos que é um amor sempre contínuo, perfeito amor, é um amor transformação, amor em que tu próprio és o ser que infunde e que o difunde. Repara, filho, a vida terrena, afirmo-te sempre, é oportunidade bendita para aprender. Nunca a percas. Não a passes em vão. Quando não tiveres companheiros, vai sozinho. Alguém do alto te vigia. Alguém te guia. A tua vida é independente. Cada um vive independentemente. Cada um cumpre por si. Cada um dá e recebe por si próprio. Cada um é um ser à parte, embora por necessidade de aprendizagem, deseja a união entre todos. Oh! Aí sim, não serás mais tu. Serás um ser fundido com os demais. Mas só quando tiveres atingido e compreendido esse amor maior de que te vamos falando. Página 103. E que importa a atitude que os outros homens, nossos irmãos, possam tomar? Se a vida de cada um de nós é independente, cada um, igualmente, deve fazer por caminhar o mais rapidamente possível. Agora há necessidade absoluta de não ficares para trás. Perguntas por quê? Perguntas se terás forças. A tua mente debate-se como se quisesses saber o que te aguarda. É que até aqui foste um ser sem fundamento verdadeiro, dentro do conhecimento para caminhares. Porém, hoje, não. A tua vida é uma aurora nova. Agora é uma nova aurora em ti cada dia. E essa promessa feita na primeira página do nosso livro, essa promessa, vai se cumprindo. Nós vamos te conduzindo através delas para aquela libertação que tu tanto tens procurado. Essa libertação, que só existe, meu filho, quando o homem bem cumpre, quando o homem bem sabe, quando o homem ama verdadeiramente. Fora disso não, pois o homem continua prisioneiro do erro, o homem continua devedor à lei. A lei divina que nos rege. Enquanto o homem dever é escravo, e enquanto é escravo é prisioneiro. Por isso, filho, liberta-te enquanto é tempo. Agora que vestes essa abençoada roupagem terrena, onde te não tem faltado dor nem oportunidade de experiência, agora avança, avança sem receio os outros em teu redor que leiam-te essa sentença maravilhosa de que é preciso lutar para vencer. Lutar, lutar sim, contra tudo quanto seja inferior, contra tudo quanto possa opor-se à tua elevação, contra tudo quanto indevidamente a tua alma carregue. Depois habituar-se a essa vida purificada do amor divino, onde aquele que mais dá mais recebe, nessa troca abençoada que nunca se nega a generosidade daqueles que a compreendem, meu filho. Página 104. A generosidade divina é uma dádiva contínua para nós próprios. E quando te falo assim, meu filho, é para que dessa riqueza tu participes. Essa riqueza que jamais perece, jamais se esgota. Ela guarda tão somente que tu a saibas procurar, colher, viver dela e para ela, cumprindo-a. Ela, amorosamente se deixa explorar, para que tu a penetres mais profundamente. E todos esses arcanos, tão misteriosos para ti, abrir-se-ão de par em par para que a tua alma os penetre. E depois, meu filho, compreendes verdadeiramente que nada que possa viver fora desse sentimento que passa a alimentar-se, como fonte inesgotável na qual continuamente possas beber. Quanto o mundo carece dessa transformação! Quanto carece dessa aproximação da lei divina! Quanto os homens ainda têm que andar para poder encontrá-la. E quanto ainda têm que sofrer para saberem valorizar. Meu filho, se a vida é assim experiência dura com limites muito restritos para quem nela vive, se a experiência cotidiana a toda hora é dura como força indomável, porque não há de homem aceitar, voluntariamente, essa oportunidade de transformação, e perguntar estoicamente a dor,
à adversidade, a tudo quanto lhe parece contrário à vontade divina, a razão por que a enfrenta. Então será fácil, meu filho. É fácil leres no passado que cada homem recebe daquilo que semeou. Cada um luta com aquilo que desprezou. Cada um enfrenta aquilo que rodeou outrora e que deixou por solucionar. Essa é a experiência cotidiana. Essa é a luta do dia a dia. Essa é a luta que tu tens que enfrentar. E não deixes por resolver qualquer problema, por mais difícil que ele se te apresente, meu filho. Página 105. Até porque ninguém, seja quem for, se encontra só na sua experiência terrena. É tão boa, tão oportuna, tão grandemente sábia, a misericórdia divina que a toda hora nos chegam recursos para a luta do nosso aperfeiçoamento. E faze tu, meu filho, a experiência acerca das minhas palavras. Verás como são verdadeiras. Se enfrentares as dificuldades, removê-las-ás com a força da tua vontade e da tua fé. Mas se as deixares sós entregues a elas próprias, com a força da adversidade natural, elas vencer-te-ão, porque estão no seu campo, no seu elemento. Mas tu, homem apenas, que estás de passagem aprendendo, não te encontras, verdadeiramente, no teu elemento. É o espírito quem deseja aprender, melhor direi, quem necessita aprender. E num habitat diferente do seu, ele luta, luta até vencer. Por isso te dizemos, os teus olhos do espírito, sempre postos mais além do que aquele chão que os teus pés pisam, o teu coração pulsando sempre com mais força, a confiança grande, ilimitada, naquele ser divino, cujo código nós se trazemos, a tua mente procurando sempre através do conhecimento o desenvolvimento de tudo, a tua vontade indomável de sempre, sempre indomável pelo mal, repara, indomável pelo mal ao serviço do bem, mas domável pelo bem, ela será vencedora, porque a misericórdia divina nunca desampara nenhum dos seus filhos. E tu, meu filho, tu que já procuras e desejas o teu encontro triunfal com aquele amado ser que nós procuramos, tu, meu filho, terás também esse amparo. É uma estrela luminosa que há nos espaços. É uma força na hora da adversidade. É uma certeza que nos vem na hora em que tudo vacila em nosso redor. É uma firmeza sem limites para as horas de incerteza. Meu filho, como ardentemente eu desejo que tu absorvas bem as nossas palavras. Página 106. Meu filho, depois de havermos percorrido todas estas páginas e em cada uma delas encontrado ora no simbolismo, ora mostrando a realidade da vida, a força de que necessitais para a caminhada na experiência terrena, cumpre-nos alargar um pouco mais, para que mais rapidamente melhor possas atingir aquele fim que, desde o princípio, tem sido nosso chamamento constante. Já compreendeste, seguramente, que o amor não é uma coisa tão fácil, o amor divinizado, como aquilo que parece à primeira vista. É que para ser vivido na árdua experiência terrena forçosamente o homem tem que ser heróico. Porque a heroicidade no homem que luta consigo próprio para se aperfeiçoar. E há igualmente naquele que, despindo-se de tudo quanto é terreno, se encontra frente a frente com o divino, expurgando-se de todas as imperfeições, para enfrentar, sozinho, esse outro mundo que o aguarda sempre, o aguarda de portas abertas para que ele nele possa penetrar quando quiser. Quando quiser, te digo eu. Porque todo aquele que tiver boa vontade bem o pode fazer, mas lutando. Porque as dificuldades terrenas a vencer são sempre muitas e grandes. Nem sempre a compreensão está ao teu lado e nem sempre tu podes bem compreender os outros. Há um natural antagonismo de estados de evolução que, projectando-se mais ou menos em cada ser terreno, os eleva ao choque que muitas vezes os destrói. Repara, filho, que esta palavra destruição só tem sentido quando a aplicamos à execução da experiência física. Só aí é que existe a destruição, porque tudo mais sofre aquela transformação já por nós falada e também de ti conhecida. Fora disso o homem faz experiências que podem ser ou não coroadas de êxito.
E é só através delas que cada um se pode melhorar. E cada um pode enfrentar essa porta da espiritualidade que, aberta de par em par, aguarda por ele. Mas ultrapassá-la. É esse o problema especial do momento. O homem que deseja ultrapassar há de, consecutivamente, ver-se despido de tudo quanto é grosseiro e inferior, para enfeitar-se com aquelas virtudes tão nossas conhecidas, através do esclarecimento que o Mestre Jesus nos legou. Meu filho, ainda não penetraste essa porta, ainda não ultrapassaste como eu tanto desejo, embora vás compreendendo que esse amor de que te falo é a essência de que tens de alimentar a tua alma para ela agir de acordo com a vontade daquele que nos criou. Porém, aguardo pacientemente que, ao dobrarmos a nossa última página, a tua alma haja compreendido verdadeiramente o valor e a necessidade do esforço contínuo, na transformação. Primeiro por ti, depois pelos que estão em teu redor. Depois tudo será melhor. Outros farão como tu fazes e mais outros ainda. E então a paz virá ao mundo. Eu sei que nós vos preparamos para isso. Aquela paz que te desenho agora e te venho desenhando ao longo das nossas páginas, é aquela paz de um planeta reformado. É aquela paz de que o Mestre falou que viria sob os últimos tempos povoar este mundo terreno. Mas se tu e outros como tu conseguirem aperfeiçoar essas arestas grosseiras que ainda possuem, serão as colunas dessa paz porque serão um exemplo a seguir por aqueles que a não sabiam encontrar por si só. Confiadamente, meu filho, abordamos essa reforma e, por isso, não achamos inútil estas páginas, todas elas banhadas de uma paz que os homens ainda não compreendem. Página 107. Mas é justamente porque eles ainda não compreendem que há uma necessidade maior de fazê-la compreender. E todos aqueles que a tangem para fazer chegar até os nossos irmãos, todos esses são espíritos benditos que já alcançaram do Pai a glória de o poderem servir. Meu filho, quantas horas temos passado estudando o problema de enfrentarmos a situação terrena com paz? E quantas horas já choramos, amargamente, por vermos derrogados todos os nossos desejos. Mas também alguns triunfos vieram até nós. E esses foram aqueles que nos foram trazidos pelos nossos irmãos que, como tu, já se prontificaram ao trabalho edificante da paz no mundo. Esses não vieram ao mundo, no dizer do Mestre Jesus, para viver a vida do mundo. Esses vieram como seres que, integrados nele, devem viver à parte, para poderem bem trabalhar, cimentando entre os homens, nossos irmãos, a paz que o Senhor nos prometeu. Meu filho, a toda hora leva a paz na tua palavra. A toda hora leva a tua paz no teu gesto. A toda hora leva a tua paz na tolerância e na compreensão para com os outros homens teus e nossos irmãos. Assim caminharás, dentro das fileiras marcadas pelo amor divino que nos manda amar, sem distinção, a todos os seres. Estamos assim integrados na obra divina neste desejo de cooperação que se chama fraternidade. Ama, pois, dentro desse princípio e advoga a causa da união entre os homens sempre com justiça e com justeza. Este caminho é o caminho do amor, desse amor maravilhoso que os homens têm procurado em vão, por caminhos errados e desconhecidos. Tu, meu filho, com muitos mais dos nossos irmãos já achaste o caminho certo. Não saias dele e convida os outros a nele entrarem. A paz vem depois. A paz vem com a prática do bem. A paz chega sempre como uma auréola que vem coroar o esforço de cada um. Página 108. Meu filho, nada se consegue sem esforço, nada se consegue sem tenacidade. E aquele que desanima nos primeiros passos que dá, esse não pode ainda enfrentar o trabalho árduo que exige muita persistência. Mas quem procura o amor divino e nele se forma, nunca pode vacilar. Ele compreendeu, ele será sua rocha firme na qual poderá viver eternamente. Segue sempre guiado pelo desejo de amar. Segue sempre firme no desejo sincero de servir amando. E vai, sem receio,
Para essa luta bendita que se chama reforma tua e reforma daqueles que são, em teu redor, exemplo vivo em ação. A palavra embala, ajuda, suaviza, porém o exemplo permanece ativo junto daqueles que observam. Não temas enfrentar o caminho. Este caminho será de redenção onde o amor maior vem coroar todo e qualquer esforço. A lei divina, aquela lei imutável da criação, é a lei de transformação, e a lei de transformação é a perene criação e a perene criação é amor. Amor do Pai Criador. Amor que nos rege desde o princípio que se perde na noite dos bilhões de anos. Caminha seguindo esse fio bendito da criação. Os teus olhos postos sempre no mais alto. E ao atingires um ponto deseja outro. E quando atingires aquele, outro ainda. E não descanses, nunca. Não te pareça mais esforço mas vontade. Nunca o desânimo te visite, mas a força. E nunca a fraqueza mas o amor que tudo pode e tudo faz. Página 109. E seguirás, meu filho, por esse infinito, sem jamais olhares para trás. Porque essa vida para a qual te estás preparando, que é a vida do Espírito, essa exige de nós tenacidade a todos os instantes da nossa vida. Há repouso no plano espiritual. Há repouso no plano físico. Porém não pode haver repouso para o homem que quer verdadeiramente aprender. Fugir ao repouso sem razão de existir é tardar por aprender. Aprender sempre, porque aqueles que aguardam a vida espiritual como meio tranquilo de colherem as benesses semeadas na terra, esses, a quem também lhes será dado esse direito, esses perderão um tempo precioso que é preciso aproveitar. A nossa subida é lenta, é vagarosa, mas aquele que segue, olhos postos no mais alto e compreendendo verdadeiramente aquilo que o Supremo quer de si, esse, como atrás te disse, nunca volta para trás. Segue porque há uma força maior que o anima e o chama. Meu filho, caminha dentro do princípio que aceitaste. Olha sempre em frente. Não desanimes nunca e segue, perguntando à luz que te ilumina a razão, os passos no caminho da ascensão. E Deus, o infinito que conhecemos e o infinito que desconhecemos, a luz que vem até nós, aquela outra que adivinhamos, é Deus que aguarda por ti. Página 110. Meu filho, todo o progresso espiritual do homem se reflete na sua vida exterior. E não podemos ter dúvidas quando ela é recta e justa, até que o homem se haja reformado interiormente. Manifesta-se a bondade como um acto contínuo e permanente, ora elevando-se ora descendo ao nível daqueles que dela carecem. E jamais poderá haver dúvidas de que o homem bom não seja igualmente recto. Embora as lutas exteriores o coajam a tomar posições, por vezes indecifráveis para aqueles que observam, há um anseio grande de se mostrar tal qual são. E todo aquele espírito que caminha, como o teu, ansioso por se fortalecer, e por encontrar em si próprio um apoio grande e seguro de que necessita, não deve, de forma alguma, temer. Tem de mostrar-se tal aquilo que já alcançou. Nada pior do que aquele que se oculta desmentindo-se sem jamais deixar que a verdade em si possa surgir e a possa mostrar aos outros. O caminho árduo da experiência terrena, já o afirmamos em nossas páginas anteriores, é um caminho absolutamente interno, nascido na alma e nela cultivado igualmente, porque é a reforma íntima chamada transformação, que leva o homem a ser diferente daquilo que era dantes. O caminho seguro é o caminho daquele que segue pisadas do Mestre Jesus. Elas são fonte de segurança para todos nós. Aí o homem encontra aquilo que necessita para sua redenção. De nada vale crer-se pela palavra, e de nada vale, portanto, a palavra sem o acto. É ele quem concretiza. É ele quem mostra a realização. É ele que leva o homem para planos mais superiores. Nesta luta pela transformação muito tens ainda que aprender, meu filho. E como te vejo de boa vontade para o cumprimento daquilo que é necessário em ti, nós olhamos já esperançados nos dias futuros que se avizinham em que serás, verdadeiramente, um novo ser.
Um novo ser só é aquele que pela transformação houver reformado totalmente tudo quanto de velho e de perigoso, tudo quanto de mal em si possa existir. Caminhemos numa estrada na qual te hás de deleitar, porque é ela a fonte segura dessa transformação que te pedimos. Louvemos sempre o Senhor que em cada dia nos dá uma oportunidade nova, renascermos. E não nos cultivemos apenas exteriormente. Que seja o exterior a manifestação verdadeira daquilo que nos vai na alma, para que bem possamos entender aquilo que o Pai quer de nós. Meu filho, não longe deste dia separar-nos-emos de novo, mas eu ficarei junto de ti pelas páginas que te vou legar. E sempre que as leres eu estarei junto de ti para poder estimular-te para que o desânimo jamais entre na tua alma. Página 111. O homem, verdadeiramente crente, não deixa que o desânimo penetre na sua alma. Pois que sendo ele um inimigo poderoso vem derrogar naquilo que de mais belo ele possa ter, que é a transformação íntima já realizada, e que pode retroceder pela derrogação. Mas aquele que confia que aprendeu já a olhar longe e a saber a razão por que quer, esse nunca pode desanimar. Ouçamos a voz do Mestre que nos chama continuamente, meu filho, para a contínua prova de redenção. E essa voz que é amor dentro de nós, que é a sublimação de nós próprios, que é auxílio, que é vida, essa voz que nos levará a subir cada um dos degraus que ainda estão por desvendar. Meu filho, bendita é a vida em cuja experiência te podes enriquecer. Enriquecer de bens espirituais, indissolúveis bens, aqueles onde a traça não entra e que os ladrões não podem roubar, segundo a sábia frase do nosso amado Mestre Jesus. Junta tu também, no teu celeiro, estes bens. E que sejam em ti o símbolo da tua elevação. E que eles falem da caridade existente em ti, da bondade, de um perdão contínuo, de um desejo de dádiva a tudo quanto há. O Mestre amado observa os homens que assim pensam e a sua mão poderosa vos conduz pela estrada formosa da elevação dentro da experiência terrena. Meu filho, canta todos os dias aleluias novas ao Criador e ser forte na luta contra a adversidade. Mas ser mais forte ainda na luta contra os primitivos sentimentos que possam ainda existir em ti. E um a um, que eles sejam depostos como símbolo da tua libertação. Acende para libertares-te. Há em ti algo de grande quando te venceres. Depois farás parte dessa família grande de altos seres espirituais que dão de si tudo quanto têm, por amor, aos seus irmãos mais novos. Está-te reservada essa caminhada. Por isso continuamente te pedimos que não seja vã a tua esperança e a tua crença. Que em ti tudo seja positivo, tal como a verdadeira realização da fé. Meu filho, meu amado filho. Página 112. Meu filho, sempre que procurares elevar a tua alma, falo com o coração agradecido, repleto de amor, de gratidão por aquele Pai boníssimo que não esquece nenhum dos seus filhos e lhe faculta todos os meios por onde ele possa caminhar, direito à perfeição. É certo que é difícil caminhares tão rápido como desejas no plano físico, onde as experiências te reclamam continuamente. Provas duras, exigências tais que quase o desânimo envolve toda a tua alma. Mas nem por isso deves desanimar. E lembra-te de que todos os dias as horas se repetem numa dádiva gloriosa do tempo, como prova de que também nós podemos repetir as nossas provas. Aproveitar todas essas horas é aí o ponto certo no qual deves firmar toda a tua força de vontade, todo o teu desejo de evoluir. Que seria a vida sem essas provas duras, onde a alma se engrandece, onde a alma se eleva e pelas quais a alma se liberta? Seria algo de monótono. Os dias suceder-se-iam iguais uns aos outros, e talvez te cansasses de viver por falta de luta. Pois ela estimula-te com uma experiência nova todos os dias. Olhar sempre em frente como quem quer ver mais longe, como quem deseja aprender mais, como quem quer uma conquista maior. Depois segue-se sempre, vencendo-se etapa após etapa, prova após prova, por mais duras que elas sejam.
As forças surgem sempre e a resolução vem no momento menos esperado. Acena-nos o Redentor continuamente no chamamento igual para que as almas não temam a experiência. E tu, meu filho, cuja prova terrena tem sido árdua, aceita esse convite amoroso. Segue sempre sem temeres, enfrenta-o, porque o amor, esse amor divino de que te venho falando é a fundamental base da doutrina do Mestre amado. Nada receis porque a luta estimula as almas, dando-lhe maior grandeza, maior ampliação e fala subir prodigiosamente. Meu filho. Meu filho. Página 113. Porque, desde sempre, todo homem que se firmou no amor sacrossanto do Mestre e com ele aprendeu a viver, nada tem a recear. Vivem-se horas difíceis, mas há também horas gloriosas em que cada um pode gozar esse benefício grandioso que é sentir em si o ideal maior que o faz caminhar. Meu filho, os frutos da vida são as provas que cada um de nós nela pode dar. E aqueles que já um dia te pedimos são justamente aqueles que devem vir como resultante de uma experiência por ti próprio vivida. Se a experiência é dura, se é difícil, se a luta é grande, não importa porque, quanto maior, mais facilmente te poderá auxiliar. Sentimos alento novo quando vencemos uma prova. E esse alento, tu sentirás igualmente quando houveres terminado esta etapa que agora estás percorrendo com todas as provas a ela inerentes. Vem todos os dias como se renascesses de novo e em cada manhã fizesses uma promessa de bem cumprires até ao fim do dia. Assim, os dias futuros não sejam apreensão para ti. As oportunidades benditas vão chegando, as quais tu irás aproveitar nessa confiança grande como a daquele que já foi conquistado pelo amor do nosso amado Mestre Jesus. Meu filho, também tu és uma aurora que desponta todos os dias e também tu, como aurora, podes trazer nova redenção à tua própria alma. Sê intransigente sempre com o mal lutando pela perfeição, para que aquilo que já ouviste seja um fato em ti, numa transformação profunda e íntima. Aquela que renova o homem e faz dele um novo ser. Página 114. Eu sei, meu filho, que verdadeiramente, tu desejas ser novo na experiência que estás vivendo, como se continuamente te reformasses para começares uma nova vida todos os dias. E também sei que a vontade deve ser férrea, essa indomável vontade de que te falei para poderes alijar de ti tudo quanto seja inferior, para poderes conquistar aquilo que de melhor possa existir para a tua evolução. Não esqueças que também tu não podes estacionar, pois que não podes negar essa lei maravilhosa que nos impele sempre para frente. É um caminho que temos infalivelmente que percorrer. Sabe tu, meu filho, aproveitar-te da oportunidade que agora estás vivendo para que o teu avanço seja real, transformando tudo pela sua transformação, elevando-te, tanto quanto possas, porque aquele que do alto rege os nossos planos e os nossos destinos, também te rege a ti como filho amado que, neste aparente labirinto, luta pela sua própria perfeição. A vida, esse cotidiano, vivido sem um sentido altruísta e sem uma finalidade maior, é uma vida de experiência quase inútil. E aqueles que assim a passam, sem aproveitamento próprio, deveras, meu filho, devemos lamentá-los. Acomodaram-se a conveniências de todo inconvenientes. E os dias que passam são oportunidades perdidas que não sabemos mais quando poderão alcançadas. Mas tu, que ouviste já, que sabes já de quanto é necessário fazer para caminhares em frente, não adormeças nunca nessa vida sem finalidade, sem aproveitamento seguro. Página 115. Meu filho, quando as almas se erguem engrandecidas pela luta de que atrás te falei, redimidas de todas as suas faltas do passado, para uma vida nova, tudo sorri em seu redor. E muito embora pareça que as forças faltam, elas chegam sempre no momento oportuno como promessa cumprida pelo Divino Senhor, que nos garante nunca cangue a ser superior às nossas forças. Por isso, e quando as etapas se vencem,
Essas etapas de luta renhida e perigosa dir-se-ia que a própria natureza ri em nosso redor. Ri conosco, alegre por termos vencido. Ri conosco porque é feliz com a nossa felicidade. Ri ela própria porque ela mesma é também uma luta que continuamente vence todos os elementos que com ela própria desejam também lutar. Que bom podermos atingir um estado de compreensão tal que a nossa alma ria depois de um triunfo que foi percorrido em luta tormentosa, em luta de lágrimas, em luta